Os críticos de Trump dizem que o presidente está sendo feito de bobo pelo governo iraniano, que não se pode confiar no regime iraniano. Como Trump respondeu a isso? Eu não confio no Irã. Por quê? Você está dizendo que eu confio no Irã? Eu sou a última pessoa a confiar no Irã. Eles mentiram para mim constantemente. Nós temos controle total sobre o Estreito de Hormuz agora. E em algum momento, talvez eles façam alguma coisa e então serão destruídos. Então, me desculpe por rir, mas a questão é que já passamos por isso antes. Continuamos vendo ele dizer que ou vai apagá-los da face da terra ou negociar. E, antes de tudo, eles não estão negociando. E, na verdade, pelo contrário. De repente, o regime está dizendo que vai exigir compensação pelos danos que os Estados Unidos e Israel causaram durante a guerra. Agora, eu digo durante a guerra. A questão é, a guerra ainda está acontecendo. E você mencionou os críticos de Trump. Agora, eu quero dizer uma coisa. Sabe, nós vemos isso. Americanos e israelenses estão olhando para isso de perspectivas muito, muito diferentes, inclusive em relação ao presidente Trump. Agora, a esquerda em Israel, que ainda aprecia Trump por tudo o que ele fez, está feliz em simplesmente dizer que qualquer coisa que esteja dando errado nessa guerra ou não guerra e com todos os grupos por procuração é culpa do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. E nos Estados Unidos é um jogo totalmente diferente. Trump, embora ele negue isso, sua popularidade está caindo, caindo, caindo. E isso vem da esquerda. Além disso, a esquerda sempre odeia os republicanos, e certamente o Trump, mas também da direita, e não só dos groypers que estão abandonando o Partido Republicano. Também vem de direitistas que são apoiadores ferrenhos do Trump. Então, o que precisamos discutir é porquê essa perspectiva diferente e o que achamos que o Trump está planejando. Sufocar economicamente o regime também é só mais uma parte da estratégia para derrubá-lo, ao invés de ter que voltar a uma guerra total. Então, do que é que os americanos gostam? Do que é que os israelenses gostam? Nós gostamos de usar a força militar de forma rápida, eficiente e resolver logo a situação, cumprindo o objetivo. Como quando ele derrubou Maduro, certo? O ataque à Venezuela acabou em poucas horas. O objetivo foi alcançado. Com o Irã não dá para ser assim. E isso continua. E já estamos, o quê? Há 6 meses agora, quase acabando? Faça as contas, Rudy. Mas isso continua. E a verdade é que também não há fim à vista. Mas eu acho que um dos problemas, e já discutimos isso anteriormente no nosso podcast, é que as pessoas tendem a ter essa visão de que ou há rendição ou há uma vitória total e completa, como uma situação do Maduro, em que simplesmente vencemos e, você sabe, acabou. E talvez, com o Irã, Trump esteja certo quando diz que isso é uma guerra de atrito, onde, você sabe, os Estados Unidos estão bloqueando os portos deles. Eles não têm dinheiro. A cada dia eles têm menos e menos recursos. Eles não têm dinheiro para pagar os salários dos soldados deles e dos guardas revolucionários, e a sociedade deles está desmoronando. E, na verdade, embora eles tenham muita bravata, esses iranianos, o regime iraniano, embora eles tenham toda essa bravata, e claro, estejam vencendo e tal, eles na verdade sabem que isso é insustentável. E Trump acredita que talvez, se ele continuar pressionando, que ele pode vencer isso. E sabe, e se ele mantiver, tipo, se não for fogo alto, mas se o conflito estiver em fogo brando, os preços do petróleo não disparam. Eles estão mais altos do que antes de tudo começar, mas já caíram e vão se manter a um ponto intermediário. Isso é politicamente viável para ele. Ele não precisa desistir dos iranianos. E no pior dos casos, depois de novembro, depois que houver eleições em Israel e nos Estados Unidos, ele fica muito mais livre para agir no futuro. Pode ser, mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro de tudo, a comparação com a Venezuela sempre me irrita quando o Trump faz essa comparação. Os venezuelanos não são islamistas radicais. O Maduro da Venezuela não é um islamista. É uma situação completamente diferente e isso é preocupante. Sempre que ocidentais tentam fazer esse tipo de comparação, isso significa que eles não têm ideia do que estão enfrentando. E não é verdade que o regime iraniano simplesmente sabe que seus dias estão contados. De jeito nenhum. Isso é ideologicamente sólido nesse aspecto. A ideia é, sabe, morte a Israel, morte à América. Esses não eram apenas slogans. Eles falam sério. Eles também querem a morte do Ocidente. E para eles, basta se manterem por um fio, porque não se importam se dezenas de milhares ou milhões do povo iraniano sofrem com isso ou morrem. Na verdade, eles ficariam felizes em matar todos eles. Então eles não se importam com isso. E isso é algo preocupante.
É verdade que, se o regime é absolutamente verdade que Trump deveria sufocar financeiramente o regime, mas será que ele realmente tem controle total do Estreito de Hormuz? Não tenho tanta certeza. Então você está certo. Quer dizer, vamos dar um passo para trás e ver onde estamos? Teoricamente, quando ele conseguiu o memorando de entendimento, faz mais de um mês agora, não é? E agora a gente chama de memorando de mal-entendido, certo? Mas a ideia era que havia um acordo circulando e que teríamos uma conversa séria sobre o programa nuclear, que é uma questão muito, muito séria. A questão número um. Tanto Trump diz isso, quanto Netanyahu diz isso. Todo o resto é, você sabe o que é, as letras miúdas. Mas a verdadeira questão que precisa ser discutida é a questão nuclear. E nós não temos discutido isso, porque a primeira, a chamada questão mais fácil, não foi resolvida. E o Estreito é uma questão enorme para o mundo, por causa do preço do petróleo. Agora, qual é a realidade hoje? O Estreito não está aberto. Tem havido transporte marítimo intermitente, entrando e saindo, mas é uma fração de uma fração do que era antes da guerra. Mas o que Trump fez foi impor um bloqueio de 100% nos portos iranianos, o que significa que, Trump diz, enquanto vocês mantiverem o Estreito fechado, não haverá nenhum comércio, nenhum petróleo vai entrar ou sair do Irã. O que significa que ele controla esse gargalo estratégico, certo? E a questão é, mais uma vez, sem toda a bravata do regime, por quanto tempo eles podem continuar governando o Irã se não tiverem dinheiro? E nós sabemos que a economia deles já estava um desastre antes de fevereiro. A economia deles era um desastre. É uma situação terrível, terrível. Essa é uma das razões pelas quais o povo se levantou contra o regime em janeiro. Não só por razões ideológicas, não só porque querem democracia, mas porque não havia eletricidade inteira durante parte do dia. Não havia água, que o país estava desmoronando. Porque esses ayatollahs podem falar sobre jihad, mas aparentemente não sabem administrar um país de forma eficaz, porque o país está desmoronando. Agora, aí você soma todos os danos da guerra, todos os danos económicos, e agora esse aumento do bloqueio e das sanções e tudo isso. O regime realmente é sustentável nessas circunstâncias? Então é um pouco como matar o sapo. Sabe, se você jogar o sapo na água fervendo, ele pula fora. Mas se você, essa é a metáfora sim, não sei se isso é cientificamente verdadeiro, mas se você colocar uma chama baixa e aumentar devagar, o sapo acaba cozido e nem percebe o que está acontecendo com ele. Será que o regime sabe o que está acontecendo? Mas ao manter o conflito em fogo baixo e só no desgaste, onde o custo para o Ocidente, o custo para os Estados Unidos e para Israel é relativamente baixo. Ainda existe um custo, mas é relativamente baixo. Mas no fim das contas, essa pode ser uma estratégia que traga o tipo de solução que queremos ver, que talvez o regime seja derrubado. Talvez no final eles venham implorar por uma solução diplomática. De jeito nenhum eles vão implorar por uma solução diplomática. Eles imploram para receber tudo o que acreditam merecer. Eles têm mantido o Estreito de Hormuz como refém. O que eles fizeram foi dizer: ok, agora sabemos para sempre como podemos manter a maior superpotência da Terra como refém fazendo isso. E os americanos dizem: os preços da gasolina estão subindo. Então Trump diz: ok, espera, vamos parar. Quando você fala em uma guerra de atrito, nem é realmente uma guerra de atrito. O que está acontecendo é que há tentativas constantes de assassinato contra Trump. Ele já sofreu tentativas reais de assassinato e muitas foram frustradas. E tudo isso vem de Teherã. Aqui está o problema quando você diz, sabe, eles sabem e eles sabem. Não, eles não sabem. Olhe para o Hamas em Gaza. Olhe para todos os grupos proxy do Irã. O Hamas em Gaza foi completamente, não completamente, quase completamente demolido. Seu poder completamente, você sabe, você pode dizer dizimado, devastado, o que quiser. Isso não os impede. Cada terrorista, como uma barata, sai dos túneis. Tem coragem suficiente para enfrentar as tropas israelenses no que chamamos de linha amarela. E esta semana vimos um incidente muito perigoso. Não vamos entrar nisso agora. A mesma coisa com o Hezbollah no Líbano. Eles não desistem. Eles não se importam. Eles vão se sacrificar como mártires. Eles certamente vão sacrificar os próprios filhos e qualquer outra pessoa para alcançar seus objetivos. E isso é algo que os ocidentais não conseguem entender. De certa forma, fico feliz que eles não consigam, porque que ideologia e sociedade doentias e que distorção de todo tipo de crença religiosa. Mas é onde estamos.
Só que é o seguinte, há israelenses que dizem que Donald Trump está sendo brilhante em relação a tudo isso porque ele está esperando as eleições de meio de mandato terminarem. E, independentemente de os republicanos ganharem ou perderem, ele será um presidente em final de mandato, a caminho de sair. E então ele poderá fazer o que quiser. É isso que alguns estão dizendo. E que, na verdade, é uma jogada genial, porque estamos ganhando tempo. E também vai ter uma eleição em Israel, como você mencionou, uma semana antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Eu não tenho tanta certeza. Às vezes, mesmo tropeçando, você pode ter sucesso, sabe? Quando Deus intervém, ou seja lá o que for. E por fim, e você pode se identificar com isso, há a questão das munições. Especialistas de todos os tipos estão dizendo que os Estados Unidos estão com falta de munições e interceptores. E isso aconteceu por causa do fornecimento de interceptores para a Ucrânia e por causa de todos os interceptores que foram usados no Golfo. Porque a República Islâmica sabia, vamos continuar atacando o Golfo. Nada vai acontecer com a gente então. Eles só vão. E então os Estados do Golfo foram até Trump e disseram, por favor, acabe com a guerra, por favor, acabe com a guerra. Perceba que o Irã não atacou Israel exatamente por esse motivo, porque sabe que nós realmente voltaríamos a uma ação militar total. Total. Então, o meu ponto é que eles não são. Isso não vai ser suficiente. E essa é a questão. Porque, na verdade, tem a ver com armamentos e não com vontade. Isso ainda precisa ser visto. Então, sob essa perspectiva, você pode dizer que há vários motivos para isso. Essa estratégia de manter o conflito, de não encerrar o conflito, de não capitular e fazer um acordo que esse regime quer, sim, mas mantendo o conflito em fogo baixo, ou uma guerra de atrito contínua, bloqueio económico e assim por diante, isto tem dois objetivos. Um objetivo é nos levar além de novembro, quando o presidente estará mais livre para agir. E o outro objetivo é, como você disse, são Israel e os Estados Unidos, usando essa trégua, por assim dizer, essa pausa relativa, certo? Porque as pessoas ainda estão, ainda há baixos níveis de violência, mas estamos usando esse tempo de forma eficaz para reabastecer os estoques, partindo do pressuposto de que isso precisava ser feito. Então, é uma situação em que todos saem ganhando em todos os aspectos. Mas você levantou a questão e disse, estamos lidando com extremistas islâmicos. E essas pessoas nunca vão desistir. São um bando de jihadistas kamikazes e não se importam com a vida humana. E tudo isso é verdade. Mas eu acho que é verdade. Mas é só parte da verdade. Há algo em torno de 80 milhões de pessoas, se não me engano, que vivem no Irã atualmente. Vamos dizer que o regime tem 10% de apoio, certo? Isso são 8 milhões de pessoas que vão às ruas e apoiam o regime. As outras pessoas, Nixon a chamaria de maioria silenciosa, que só quer que o regime acabe, mas têm medo de ir às ruas novamente. Elas vão apanhar feio de novo, ou melhor dizendo, ser massacradas, como aconteceu em janeiro. Certo, não é história antiga. Elas se lembram que foi ainda este ano, elas foram massacradas nas ruas por enfrentarem o regime. Agora, dos 8 milhões de pessoas que apoiam o regime, algumas estão lá por razões económicas e familiares. E tenho certeza de que o número dos verdadeiros crentes ideológicos jihadistas é muito menor. E então, se por meio de pressão económica, e eu digo se, porque você sabe, eu sei que ainda é uma incógnita, mas como estratégia, você pode minar o poder desse regime. Mais uma vez, se os soldados não estão recebendo seus salários, se os guardas revolucionários não estão recebendo os benefícios econômicos aos quais estão acostumados, certo? Você pode ter um enfraquecimento daqueles 10% que apoiam o regime, o que fortalece os 90% que querem se livrar do regime, certo? Se eles não estiverem convencidos de que os guardas revolucionários vão atirar neles, porque ouviram que os próprios guardas revolucionários também estão irritados com o que está acontecendo, certo? Vou te dar um exemplo. Você falou sobre o exemplo de Gaza, então vou te dar o exemplo libanês, certo? Israel atingiu o Hezbollah, e atingiu o Hezbollah com força. O Hezbollah é uma sombra do que já foi, certo? Ainda está lá. Ainda pode causar problemas, mas não pode causar o tipo de problemas que poderia causar há alguns meses, certo? Nós degradamos substancialmente a máquina militar do Hezbollah. O que isso significa, porém, é que de repente o governo libanês, que sempre foi meio uma piada, porque era um governo formal, oficial, mas não tinha poder nenhum, de repente, porque o Hezbollah está muito mais fraco, o governo libanês realmente tem mais poder do que antes. Então é possível. E não é porque o governo libanês está mais forte. É só que eles estão relativamente mais fortes, porque seu maior oponente, o Hezbollah, está mais fraco. Então, eles estão relativamente mais fortes. E será que poderia acontecer a mesma coisa no Irã, onde a maioria silenciosa de mais de 90% de repente ganha poder porque o regime fica mais fraco, por causa da economia, primeiro de tudo, da ação militar, os ataques militares de Israel e do Irã, e ao mesmo tempo a pressão económica, o bloqueio económico, os pontos de estrangulamento para o regime são atingidos com tanta força
que o pequeno grupo em torno do regime também começa a rachar. Com certeza. Eu sempre fui a favor de estrangular o regime economicamente. Sempre, até mesmo enquanto havia ataques militares. Isso é incrivelmente importante, mas não é suficiente, claramente, como podemos ver. Se eu tivesse visto evidências de que isso era suficiente, e de novo, as pessoas que foram às ruas estavam com medo, elas foram massacradas. E aliás, o regime continua agora. Enforcar pessoas em praça pública, sabe? Isso é uma mensagem muito importante para os outros. E são pessoas inocentes. Às vezes, só sabe você, se você for suspeito de ter ligações com o Ocidente ou qualquer coisa assim. Então nós sabemos que eles são maus. E a questão é, por que a guerra parou quando estava caminhando para a vitória, inclusive é com as armas nucleares? Agora, sabemos que em Pickaxe Mountain há centrífugas funcionando. E isso foi depois que os Estados Unidos e Israel, principalmente os Estados Unidos, que entraram na guerra de 12 dias, no final, e bombardearam as usinas de Natanz e Fordo. E é verdade que ainda há poeira nuclear, como eles chamam, debaixo dos escombros, mas destruíram aquelas usinas. Mas vejam só, Pickaxe Mountain tem centrífugas. Então alguém está ajudando esse regime. É a China? É a Rússia? Eles estão recebendo isso? Isso está chegando por vias clandestinas? Certamente não estão ajudando o povo iraniano. E deixe-me dizer que você e eu precisamos parar por um instante e prestar homenagem ao povo iraniano. Eles foram informados, depois de serem massacrados por todo aquele tempo, que a ajuda estava a caminho. Então, levou várias semanas, até o final de fevereiro, para que essa ajuda chegasse. E o povo iraniano estava aplaudindo Trump e aplaudindo o primeiro-ministro Netanyahu. E de repente agora eles se sentem traídos. E eles principalmente se sentem traídos por Trump. Nós sabemos disso por pessoas que têm conexões dentro do Irã. E as vozes deles foram abafadas por conversas sobre Trump, Netanyahu, bombardeios, se haveria bombardeios ou não. E quanto a eles? Eles precisam ser lembrados. Eles estão sofrendo e precisam urgentemente de ajuda. E também derrubar esse regime militarmente ajuda o resto do mundo também. Qualquer americano que pensa, aliás, os críticos do Trump nos Estados Unidos, os críticos da direita dizem: nós não precisávamos dessa guerra, dessas guerras sem fim. E eles começam a falar sobre Bush e o Afeganistão. Eles só dizem coisas negativas sobre os militares. Todos vocês, tudo o que querem são guerras sem fim. Isso é uma mentira, como você disse. Não é uma guerra sem fim. Isso vai virar uma guerra sem fim. Nós estávamos vencendo a guerra e então paramos. Isso é terrível. Você não deve então dizer isso ao seu inimigo. Você precisa que seu inimigo peça paz, suplique por paz e se renda, depondo as armas. Em vez disso, o governo Trump disse, com a ajuda de Witkoff e Kushner, seus conselheiros, e a ajuda dos nossos inimigos, Paquistão e Catar, para dizer, não, vamos negociar. Errado. Nesse sentido, sou totalmente contra a política da administração, mesmo apoiando Trump. Mas para mim, isso é simplesmente a pior coisa que você pode fazer a um inimigo que está à beira da derrota. Fazer ressuscitação boca a boca nele. Então você fala sobre guerra sem fim e, obviamente, os americanos. E talvez trauma seja uma palavra forte demais, mas depois dos fracassos no Afeganistão e das dificuldades extremas do Iraque também, guerras que duraram anos, décadas, que os Estados Unidos, você sabe, voltando ao Vietnã, a ideia de uma guerra sem fim não é nada agradável para muitos americanos. E eu entendo isso, mas acho que as pessoas também precisam entender que os israelenses também não gostam de guerras sem fim. Os israelenses querem vencer e voltar à vida, certo? Voltar para, você sabe. Especialmente porque os israelenses todos lutam nas guerras, diferente dos americanos. Os únicos americanos que lutam em guerras são aqueles que se voluntariaram para entrar nas Militar, Forças Armadas. correto. Todos nós temos que fazer isso. E nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas e irmãos. Desculpe, nós realmente não gostamos de guerras. Então Então a questão é, e eu acho que as pessoas precisam fazer essa pergunta. Eu acho que, e Trump já falou isso publicamente, e eu acho que ele está 100% certo nisso. Quando ele diz, olha, tem havido uma guerra sem fim. E essa guerra começou com a Revolução Islâmica, há meio século, no Irã. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tomar a embaixada americana e fazer os diplomatas americanos reféns, certo?
E esse é um regime que desde o primeiro dia grita morta a América, morta a Israel. Eu estava brincando. Agora, eles falam tudo isso sobre Assad estar na Síria, o ex-ditador sírio está na Rússia, sim. Putin está dando abrigo a ele. Alguém consegue imaginar um cenário onde isso, os sírios entram na embaixada russa em Damasco e fazem todos reféns e dizem devolvam o Assad para nós, como os iranianos fizeram com os americanos. Não, os russos não tolerariam isso nem por um momento. E porquê é que eu digo isso? Esse é um regime que tem sido anti-americano, anti-ocidental, antissemita, anti-Israel desde o primeiro dia, certo? Terrível regime. E eles declararam guerra contra nós. Tanto os Estados Unidos quanto Israel costumavam ter relações muito boas com o Irã. Não é? É sobre parafraseando James Carville, a questão é o regime, estúpido. E você tem que se perguntar, certo? Mesmo agora, com todos os problemas com os preços da gasolina, se aqueles iranianos, eu não deveria dizer aqueles iranianos, se aquele regime iraniano algum dia conseguisse uma arma nuclear, certo? Então o mundo inteiro estaria sujeito a essa chantagem. Em outras palavras, enquanto o regime for esse regime, mais uma vez, eu me repito, é o regime estúpido. Esse regime declarou guerra contra nós. Então é bonito dizer que sou contra uma guerra sem fim, mas você já está em uma guerra sem fim. E a questão é, você vai permitir que esse inimigo do Ocidente, dos Estados Unidos, de Israel, você vai permitir que eles consigam uma arma nuclear? E todas as negociações, você sabe, sobre armas nucleares foram negociações totalmente falsas. Elas não eram sérias, porque qualquer um com meio cérebro sabe que os iranianos, em primeiro lugar, não precisam de tecnologia nuclear para fins pacíficos. Eles têm todos aqueles combustíveis fósseis, certo? Você teria que ter esse tipo de farsa, crença falsa de que eles são, sei lá, grandes ambientalistas, que não querem usar combustíveis fósseis. Ridículo, não é? E em segundo lugar, por que é que eles precisam de enriquecimento? Eles não precisam de enriquecimento. Se eles não querem fazer uma bomba, eles poderiam, sabe, como outros países que usam energia nuclear sem armas nucleares, importar seu urânio. E não há razão para eles, sabe, fazerem seu próprio enriquecimento. Era sério. Todas as pessoas sérias, desde o início, viram que esse era um programa para obter uma arma nuclear. E as consequências disso não são perigosas apenas para Israel, é para a região e para o mundo. Mais uma vez, pense nisso. Se os iranianos dissessem estamos bloqueando o porto até vocês comprarem nosso petróleo, ou isso ou aquilo, eles teriam essa capacidade. Eles mantêm o mundo refém desse gargalo do petróleo. E eu acho que Trump uma vez disse, você sabe, os americanos podem culpar, entender porque, quando o petróleo chega a $100 o barril, mas com o Irã como potência nuclear, eles poderiam dizer $200 o barril. Eles poderiam dizer $250 o barril. O que é que você vai fazer a respeito disso, então? Então eu acho fundamental que as pessoas entendam. Quando você diz que é contra uma guerra sem fim, você tem que considerar que talvez estivéssemos em uma guerra sem fim. E o outro lado só estava esperando ter o armamento para que não pudéssemos mais desafiá-los. E isso precisa ser levado em consideração. Certo, e eu quero fazer 2 comentários sobre isso. Sabe o que é interessante? O interessante é que quando os Estados Unidos foram à guerra com o Iraque e Saddam Hussein estava lançando, enviando mísseis Scud para Tel Aviv, e os Estados Unidos disseram a Israel não intervenha, e nós não intervimos. Mas você sabia que todos aqueles idiotas nos Estados Unidos que culpam Israel pela guerra sem fim no Iraque, você sabia que Israel sempre foi contra o Iraque? Israel dizia, ataquem o Irã, é o Irã. Idiota, é o Irã, sempre. Só para deixar isso claro, antes de tudo. E em segundo lugar, deixa eu te contar uma coisa sobre Jimmy Carter, que 50 anos atrás, quando os estudantes, por alguma coisa, não era, eu ia dizer estudantes por justiça na Palestina, porque nem foi um ato falho, porque são muito parecidos. Os estudantes, por alguma coisa, imam, tomaram a embaixada dos Estados Unidos e fizeram 52 funcionários da embaixada americana de reféns por 4 dias. E Jimmy Carter escreveu em seu diário, quando foi informado sobre isso, não há muito o que se possa fazer a respeito. Durante esse período, ele acabou lançando uma operação fracassada para resgatá-los. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando aqueles estudantes eu digo, porque eles não passavam muito tempo em sala de aula, assim como esses radicais americanos que também não passam tempo em sala de aula, sabe o que eles fizeram? O plano principal deles, originalmente, eles pensaram em tomar a embaixada soviética. E depois pensaram melhor, porque sabiam que os soviéticos simplesmente matariam todos eles instantaneamente. Inclusive, se alguns reféns fossem mortos. E os Estados Unidos, eles sabiam que Jimmy Carter não ia fazer nada. E ele realmente não fez. E quando a CIA inteira perguntaram, os Estados Unidos estavam dizendo, o que fazemos? O que fazemos?
E a CIA perguntou, tipo, tem algo que a gente possa fazer? E perguntou para a Força Delta, a força que acabou tentando resgatá-los. Disse, como podemos ajudar? E sabe, eles disseram, digam onde os reféns estão localizados dentro da embaixada, no complexo, porque eles também estavam em outro prédio. A questão é, ok, nos dê um mapa, mostre para a gente. Eles disseram, nós realmente não podemos fazer isso. E não só isso, pior do que isso, dando uma explicação sobre quando a Força Delta explicou o que eles iam fazer quando decoassem para resgatar os reféns, disseram, ok, é isso que vamos fazer. Vamos pousar os helicópteros, vamos atravessar a rua, vamos escalar o muro e neutralizar os guardas. E então, representantes da administração disseram, espera um segundo, espera um minuto, como assim? Neutralizar eles? Você quer dizer matar eles? E a Força Delta disse sim. Certo. Então, deixa eu só relembrar isso para quem não tinha nascido naquela época. Algumas de nós lembramos como se fosse ontem. Certo. Então, o ponto é que você não pode deixar esses monstros malignos ganharem nenhum centímetro. E você está certa. Isso não tem sido uma guerra eterna com forças por procuração por toda parte, matando americanos e matando pessoas inocentes em todo lugar. Agora é a hora de tornar isso uma guerra curta e decisiva. Quero passar agora para Gaza, porque estamos chegando ao fim. E algo muito interessante aconteceu esta semana. E isso merece pelo menos 5 minutos do nosso tempo, porque já falamos sobre o Irã e agora é hora de mencionar Gaza. Só um pouco. Trump, como discutimos em um podcast anterior, anunciou que houve esse avanço, que o Hamas concordou em se desarmar. E talvez tenhamos essa nova relação com uma Gaza mais, você sabe, pacífica. E há esse plano de 15 pontos sobre a mesa, que como é chamado, o Comitê de O Capuz Conselho da Paz Diretivo. tem negociado com o Hamas, o que inclui dar algum dinheiro para ajudá-los a, como se diz, azeitar a máquina, por assim dizer, e assim por diante. E então Netanyahu se levantou publicamente e disse: Israel não aceita esse plano de 15 pontos. Israel rejeita. E então todos voltaram suas câmaras para Washington. Dizem: os americanos vão ficar muito irritados. E foi assim que o presidente Trump respondeu. Obrigada, presidente. Não é tão jovem, você teria que ver o mosquito. Obrigada, Sam. Bem, eu coloquei isso para as Antilhas. Eu coloquei Prazer sim. em conhecê-lo. Minha resposta é muito boa. Obrigado. Obrigada, pessoal. O presidente é questionado. Você está bravo? Eu tenho uma declaração. Netanyahu disse publicamente em Israel que ele rejeita esse plano de 15 pontos e ele disse: vou divulgar uma declaração mais tarde hoje. E ele nunca fez isso. E não fez até agora. Mas ele disse, nossa relação está bem. Ele disse: nossa relação está bem. Então, eu acho que há entendimentos entre Israel e os Estados Unidos. E esses entendimentos são de que nada de significativo vai acontecer até que o Hamas realmente se desarme. Em outras palavras, a prova está no resultado. Israel não precisa se retirar. Israel não precisa sair. Israel não precisa fazer grande coisa. Podemos ficar onde estamos até que o Hamas se desarme. E entre nós, o Hamas não vai se desarmar voluntariamente. Então você pode dizer, bem, é isso que vai Claro que acontecer. Então, pelo menos por enquanto, Israel está em algo entre 60% e 70% da faixa de Gaza. Temos essa zona de segurança que mantém o Hamas longe dos nossos civis. Não é uma solução perfeita, mas como já disse antes, e você me conhece, é um clichê do Mark Reagan. Não deixe o bom atrapalhar o perfeito. Não. Não deixe o perfeito atrapalhar o bom. Ok, aliás, eu concordo com isso. Não deixe o perfeito atrapalhar o bom. Meu problema sempre é não deixar o desastroso atrapalhar o bom. Ok. Mas é o seguinte, olha só. Curiosamente, e isso está causando uma grande, eu diria, consternação em Israel, entre, eu diria, os israelenses mais de direita e os apoiadores de Netanyahu, o que está acontecendo? Netanyahu se levantou. Ele disse, eu não aceito esse plano. No entanto, o Conselho da Paz, alguém do Conselho da Paz disse, sabe, eu não entendo o Netanyahu. Tipo, ele está falando duro. Ele está dizendo que não aceita. E ainda assim, ele está agindo como se tivesse aceitado esses pontos. E o que é que essa pessoa quis dizer? E isso ficou muito preocupante. Porque os terroristas do Hamas, porque parte desse plano é que Israel pare de caçar até mesmo os terroristas de 7 de outubro. E tudo o que isso faz é que, se um terrorista estiver atacando um soldado israelense, ele pode matá-lo.
Em outras palavras, Israel, as forças de defesa de Israel, têm que abaixar suas armas e não podem agir de forma agressiva. E essa pessoa do Conselho da Paz, não sabemos quem é, não sabemos de qual membro do Conselho da Paz se tratava, disse. Sabe, Netanyahu é engraçado porque, sabe, ele disse isso e você pensaria que ele queria nos deixar irritados. Mas, na verdade, ele está cumprindo esses pontos e é o Hamas que não está. Então, por que isso nos preocupa? Porque vemos que as forças de defesa de Israel disseram que agora estão sendo cuidadosas. E o que aconteceu ontem ou anteontem foi que havia terroristas atacando soldados das forças de defesa de Israel, muito perigoso. Eles poderiam ter sequestrado poderíamos ter voltado a um cenário como aquele. Então, como eu disse, fico feliz que Netanyahu disse não, mas não fico feliz que ele não esteja agindo em relação a isso. Não, 100%. Então, quando você diz não, você quer dizer não de uma forma que vai manter os americanos felizes. E eu acho que quando você diz ao presidente, nós aceitamos seu princípio de que o Hamas precisa ser desarmado, desmilitarizado e assim por diante, e que só então vamos nos retirar. E se esse princípio for aceito, então é possível mostrar uma certa flexibilidade. E o que vemos agora, e o que tenho ouvido de fontes israelenses pela mídia, porque não trabalho mais para o governo, mas eles estão dizendo, obviamente, se o terrorista do Hamas está ameaçando, não significa que temos que esperar eles atirarem. Mas se eles estão fazendo algo que parece ameaçador, estão em um lugar onde não deveriam estar, podemos atacar. Também acredito que temos o direito de atacar qualquer um que tenha tido qualquer envolvimento com o massacre de 7 de outubro, que basicamente é qualquer pessoa que seja um membro ativo do Hamas, certo? Agora não. Agora não. Então eu entendo que essa é uma posição de Israel, que se virmos alguém que é diretamente responsável pelo massacre de israelenses, essa pessoa também é um alvo legítimo. Mas o mais importante é, e mais uma vez, se você quer perfeição, você não vai conseguir. Mas essa é uma solução viável. Em outras palavras, Israel não precisa se retirar de uma única polegada ou centímetro, dependendo se você mora na Austrália ou nos Estados Unidos. Sim, não precisamos. Estamos na linha amarela, permanecemos na linha amarela. Podemos ser proativos ao lidar com ameaças ou ao eliminar pessoas que sabemos que são os verdadeiros vilões. Acho que é uma situação com a qual Israel pode conviver, e se o Hamas fizer algo fora dos limites, certo? E então responderemos de forma muito Ok, bem, enérgica. essa semana nós não fizemos isso. E mais, nós, você está certa, mas exatamente Netanyahu disse isso. Mas então o exército recebeu instruções diferentes. Então, quer dizer, você diz, não vamos deixar o perfeito ser inimigo do bom. Temos que ser muito, muito vigilantes. O exército não foi informado de que precisa se retirar de Não, nenhum não se ponto onde retirar. estamos. Você está E falando André apenas sobre foi isso. orientado a não ir atrás de nenhum outubro. Não, pare de ir atrás deles. Apenas termine. Na verdade, eles realmente receberam uma ameaça e houve um problema ali. Então Ok, não é mas isso. no final isso foi eliminado. Ok. E eu acho que a palavra ameaça é, na verdade... Vamos ser claros. Uma ameaça é algo um pouco amorfo, certo? O que é uma ameaça? O que constitui uma ameaça? Pode ser muito subjetivo. Eu acho que isso dá a Israel a liberdade de continuar fazendo o que Então precisamos não fazer. deveríamos ter parado de fazer isso. Eu concordo com você. Eu não estou. Nós tínhamos essa liberdade. E depois que o plano de 15 pontos saiu, de repente paramos com essa liberdade. Então, o que eu estou dizendo, na prática, nós realmente cedemos um pouco àquele plano de 15 pontos, sem dizer que estávamos fazendo isso. Então, nem estamos recebendo reconhecimento, não estamos recebendo crédito por aceitar o plano e mesmo assim estamos agindo. Isso é perigoso e vamos ver o que acontece até a próxima semana. Primeiramente, isso é verdade. Mas quando você diz, sabe, que não estamos recebendo reconhecimento, talvez a BBC e a CNN não estejam nos dando crédito, mas talvez a pessoa mais importante em Washington, D.C. esteja nos dando reconhecimento. E vimos isso no vídeo. Em segundo lugar, nós quando nos encontrarmos novamente, na próxima semana, e eu, claro, estou ansioso por isso, Ruthie, mas talvez você veja que, na verdade, Israel eliminou alguém. Mais uma vez, ameaças surgem. Se houver um alvo de oportunidade, não vejo Israel de repente se tornando vegetariano. Se virmos um assassino do Hamas, alguém quer nos matar, isso é uma ameaça, e podemos eliminá-lo. Certo, ok. Então você e eu podemos discutir sobre esses pontos ou sobre se ainda estamos fazendo isso ou não, porque nosso tempo acabou e temos muito mais para discutir. E só queremos terminar com mais uma observação. De novo, eu, pessoalmente, gostaria de dizer que não esquecemos o povo iraniano e sabemos que vocês estão sofrendo e Israel apoia vocês. E eu tenho que dizer, se existe algum consenso em Israel, o que é realmente difícil de encontrar em Israel, especialmente antes de uma eleição, todo mundo em Israel sente empatia.
Todo mundo sente empatia pelo povo iraniano e reza pelo dia em que vocês serão libertados das garras desses monstros. Amém. Então, estaremos de volta na próxima semana. Estou ansioso por isso.